já vamos passar para o presbítero Fábio, que estará ministrando a palavra do Senhor. Aleluia. Meus queridos, da paz do Senhor, amém? Abram suas Bíblias no livro Lucas, capítulo de número 19, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 19. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Quantos irmãos encontram a referência bíblica? Queremos louvar a Deus por esta oportunidade que Deus nos dá mais uma vez de poder estar aqui nesta tarde para falar alguma coisa da parte de Deus para os nossos corações. Os que acharam, digam amém. Nos diz a palavra de Deus: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Amém. Tomem seus assentos, por gentileza. Bendito seja o nome do Senhor, meus queridos. Eu tenho certeza que nessa tarde Deus tem uma palavra para o teu coração. Não foi em vão a sua vida aqui. Eu tenho certeza que você foi impulsionado nessa tarde pelo Espírito Santo de Deus em estar neste lugar, porque Ele quer abençoar a tua vida. Ele preparou esta tarde para abençoar a tua família. Ele preparou esta tarde para dar uma bênção especial para a sua casa. E só quem crê, levante a sua mão. Então já deu glória a Ele nessa tarde. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, nós vamos iniciar nessa tarde a mensagem dizendo que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele trabalha nas nossas vidas. Amém? Jesus trabalha na nossa vida. Só que o jeito, a maneira, o método que Jesus utiliza para trabalhar na nossa vida são métodos, são maneiras inquestionáveis. Às vezes o jeito que nós pedimos para que Jesus venha operar na nossa vida, diante das nossas necessidades, não é o mesmo método, não é o mesmo jeito, não é a mesma maneira que está projetado nos planos de Deus para trabalhar na nossa vida, diante das nossas necessidades. O jeito que Ele vai utilizar para dar a bênção que vocês tanto estão pedindo, diante de tantas necessidades, estes métodos são métodos inquestionáveis. Muitas vezes são métodos que Jesus utiliza e não estão de acordo com o nosso querer. Muitas vezes esses métodos, esses caminhos que Jesus nos coloca, a primeira impressão que nos passa é que Jesus não está ouvindo as nossas orações, porque ao invés de Jesus utilizar os meios que nós estamos pedindo, porque na nossa concepção humana, no nosso intelecto, no nosso modo de pensar e de raciocinar, o meio mais fácil seria por aqui, mas Jesus não vai por aqui. Jesus utiliza outros métodos, outros caminhos, às vezes que fazem chorar, às vezes os caminhos que fazem sentir dores, às vezes os métodos que Jesus utiliza para abençoar a tua vida e para te colocar dentro do propósito que Ele quer que você e a sua casa, o propósito que Ele quer que você viva diante dEle, são métodos difíceis de ser passados. Aí quando nós olhamos para a nossa vida, parece que nós estamos passando, ou nós estamos passando por varas da vida. Aí ao invés de Jesus nos tirar dessa situação tão caótica, tão difícil, tão complicada de se viver, parece que em vez de Jesus nos colocar num oásis no deserto,
Ele nos tira de um deserto e coloca em outro deserto. Ou Ele nos tira de um deserto e coloca-nos nos vales da vida. Ou como é difícil entender os propósitos de Deus na nossa vida. Como é difícil entender os planos de Deus na nossa vida. Os meios que Ele utiliza são meios inquestionáveis. E o Espírito Santo de Deus te trouxe a esta tarde, neste lugar, nessa igreja, para dizer para ti: se você está passando pelo vale da sombra da morte, se você está passando por momentos difíceis da sua vida, se você está passando por momentos complicados da sua vida, não questione com Deus, porque foram os métodos, os meios que Jesus encontrou para te colocar dentro do propósito que Ele estabeleceu. E tenha certeza que os métodos que Ele utilizou e os propósitos que Ele escolheu para abençoar a tua vida são muito melhores do que você imagina. Aleluia! Jesus sempre vai trabalhar na nossa vida, mas Ele sempre vai trabalhar na contramão da lógica humana, irmãos. Ele sempre vai te abençoar, Ele sempre vai te dar vitória, mas Ele sempre vai trabalhar na contramão da lógica humana. É por isso que nós choramos, é por isso que nós clamamos, é por isso que nós fazemos campanhas, é por isso que nós derramamos lágrimas, é por isso que nós levantamos na madrugada e oramos e buscamos e pedimos e jejuamos, e parece que as coisas não acontecem do nosso jeito. É porque Ele vai trabalhar na contramão da lógica humana. Aleluia! Ele não vai deixar de trabalhar na tua vida, mas é do jeito dEle, é da maneira dEle. Não é como a gente quer, é do jeito que Ele quer. Não é do jeito que a gente imagina, é do jeito que Ele imagina. Não é no nosso tempo, é no tempo dEle. Não é da minha maneira, é da maneira dEle. A única coisa que nós devemos fazer é nos colocar na posição que Jesus quer que nós vivamos, porque a posição que Ele espera de nós é a melhor posição, é o melhor caminho, e nós iremos viver os melhores dias da nossa vida, iremos viver os sonhos de Deus para a nossa vida, nós iremos viver os projetos de Deus para a nossa vida. A nossa casa vai ser uma casa abençoada, o nosso lar vai ser um lar feliz, o nosso lar vai ser um lar abençoado, quando nós aprendermos a viver dentro do propósito de Deus. Aleluia! A história diz, meus queridos, que Jesus começa a trabalhar, a efetuar o seu ministério terreno. Aí então Ele começa a curar, Jesus começa a abençoar, Jesus começa a salvar, Ele começa a pregar o Evangelho, Jesus começa a libertar os oprimidos, Jesus começa a ensinar a sua palavra, Ele ensina através de parábolas. Jesus coloca para nos dar de exemplo, ou exemplo para os discípulos que estavam acompanhando. Ele pega uma criança e talvez sentado como vocês estão nessa tarde, Ele coloca uma criança sentada no seu colo, nas suas pernas, e diz, olhando para toda aquela multidão de pessoas, para os seus discípulos, e olha para eles e diz: quem não for como esta criança não entrará no reino dos céus. Jesus começa a efetuar o seu ministério terreno. E depois de um tempo de trabalhar na terra, depois de um tempo de efetuar o seu ministério, Jesus sabe que está findando o seu tempo terreno. Ele precisa ir para Jerusalém. Ele pega os seus 12 discípulos, aqueles homens que Jesus havia escolhido um a um para efetuar ou dar continuidade ao seu ministério terreno. Homens importantes, homens selecionados por Jesus, homens com suas características peculiares, diferentes uns dos outros, pessoas que, se nós formos analisar a vida de cada um dos seus discípulos, nós vamos nos identificar com um deles. Jesus olha para os seus discípulos e diz para eles: vamos para Jerusalém, porque lá em Jerusalém vai se cumprir na vida do Filho do Homem, dizendo para si mesmo, lá em Jerusalém se cumprirá na vida do Filho do Homem tudo aquilo que pelos profetas foram falados,
tudo aquilo que pelos profetas foram proferidos. Ele pega seus discípulos e vão em direção a Jerusalém. Só que no caminho de Jerusalém eles entram dentro de uma cidade chamada Jericó. Aleluia. Eles entram dentro de uma cidade chamada Jericó. E Jesus sempre vai trabalhar na contramão da lógica humana. Ali em Jericó, um homem odiado pela sociedade. Na cidade de Jericó, um homem que as pessoas não gostavam de ficar próximo a ele. Em Jericó havia um homem que as pessoas repudiavam ele por suas atitudes, por seus atos. Um homem chamado Zaqueu, uma pessoa que as pessoas não queriam tê-los como amigo, próximo a ele. Mas Jesus trabalha na contramão da lógica humana. Tudo aquilo que o homem despreza, Jesus desce e diz: não, eu não te desprezo não. Tudo aquilo que o homem despreza e não dá valor, Jesus desce e abraça ele e diz para ele: tu tens valor para mim sim. Tu tens valor para mim sim. Não importa o que as pessoas estão dizendo a teu respeito, o que importa é o que eu penso da tua vida. E o que eu penso da tua vida é muito melhor do que você imagina. Aleluia. Jesus sempre vai trabalhar na contramão daquilo que nós pensamos e imaginamos. Exemplo disso, irmão Fábio, a Bíblia nos diz no livro de Lucas, capítulo de número 8, que havia ali uma mulher que havia 12 anos sofrendo com um fluxo de sangue, uma hemorragia. E a Bíblia diz que Jesus está na cidade, e aonde Jesus está, uma grande multidão está acompanhando Jesus. E aquela mulher sabia, pela cultura judaica daquele tempo, era uma tradição dos judeus daquela época, fazia parte da cultura, e eles sabiam que todo aquele que conseguisse tocar nas orlas das vestimentas de Jesus seria curado, segundo a tradição judaica daquela época. Jesus está caminhando, uma grande multidão acompanha Jesus. Aquela mulher sofrendo, ela pensa consigo: se eu apenas tocar nas vestimentas de Jesus, eu serei curada. A Bíblia nos diz, meus queridos, que aquela mulher chega próximo a Jesus, ela toca em Jesus, e quando Jesus é tocado por aquela mulher, Jesus para de caminhar. Ele olha para os seus discípulos e diz: alguém me tocou. O apóstolo Pedro olha para os discípulos que estão com Jesus, olha para Jesus e diz para ele: como assim, Jesus, alguém te tocou? A multidão está aqui, a multidão te toca, a multidão te oprime, e o Senhor diz: quem me tocou? Jesus olha para eles e diz: não foi um toque normal, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. E oxalá, pastor Valdeli, que nessa tarde todos nós que viemos aqui viemos tocar de uma forma diferente no Mestre. Jesus está esperando que você rasgue o seu coração e toque nas vestimentas dele. Toque em Jesus de uma forma diferente. Talvez Jesus te trouxe esta tarde aqui, nesta tarde, para você tocar de uma forma diferente nele, para que venha sair virtude dele, para que venha sair poder dele, para que você venha ser curado das suas enfermidades. Aleluia. Está todo mundo te tocando, o povo te oprime, o povo te toca. Não, é um toque diferente. A Bíblia diz, meus queridos, que Jesus diz para os discípulos: vamos entrar dentro deste barco e vamos atravessar para outra banda do mar. Eles entram dentro do barco, começam a navegar. E a Bíblia diz, meus queridos, que quando eles estão com a sua embarcação no meio daquele mar, se levanta uma grande tempestade, o vento se levanta, as ondas são muito fortes, uma grande tempestade no meio daquele mar. E a Bíblia diz, a história diz, que aquele barco começa a ser jogado de um lado para o outro, e os discípulos, atormentados com medos de serem mortos, assustados pela grande tempestade, eles vão até onde está Jesus, e Jesus está dentro do barco.
Agora vocês imaginem uma embarcação com 12 pessoas, 13 pessoas, 12 discípulos e Jesus. Esta embarcação está sendo jogada de um lado para o outro. O vento é muito forte, a tempestade é muito forte, as ondas são muito fortes. Aqueles homens que ali estão, eles estão com medo de ser naufragados, que seu barco se naufrague e eles morram naquele mar. E Jesus onde está? Jesus está dentro do barco dormindo. Gente, é quase que impossível uma pessoa dormir dentro de um barco com o vento chacoalhando o barco de um lado para o outro, dentro de uma grande tempestade. É que Jesus trabalha na contramão da lógica humana. Bendito seja o nome do Senhor. Ele vai trabalhar na sua vida. Ele vai trabalhar na sua casa. Ele vai trabalhar na sua família. Ele vai trabalhar nos seus filhos. Ele vai trabalhar no seu casamento. Ele vai trabalhar nos seus negócios. Ele vai trabalhar na sua empresa. Ele vai trabalhar no seu corpo físico. Mas é do jeito que Ele quer e no tempo que Ele quer. Eles estão entrando em Jericó. A fama de Jesus era tão grande que toda a Palestina, toda a terra já ouvia falar de Jesus. Os atos e os feitos de Jesus já haviam se espalhado por toda a terra. Este homem chamado Zaqueu, a Bíblia diz no versículo de número 3, ele procurava ver quem era Jesus. E isso me chama a atenção. Quando eu li este texto, começou a me chamar a atenção. Me chamou a atenção porque o que motivou Zaqueu em querer saber quem era Jesus? As suas necessidades, os seus desprezos, o modo dele viver de forma ilícita, a solidão. O que motivou Zaqueu de procurar ver quem era Jesus? Mas alguma coisa motivou esse homem de procurar ver quem era Jesus. Assim como alguma coisa tem te motivado de ver quem é Jesus nessa tarde. E a mesma atitude que Zaqueu teve, você também está tendo hoje. É por isso que você veio aqui neste lugar. Porque da mesma maneira que Jesus teve um propósito na vida de Zaqueu, Jesus também tem um propósito na tua vida. Só que o interessante, igreja, de aqui está, é que a Bíblia diz que foi gerado dentro do coração de Zaqueu um sentimento de ver quem era Jesus. Talvez uma simples curiosidade pela fama de Jesus. Talvez o que motivou Zaqueu foi o simples fato de saber que aquele homem que estava entrando na sua cidade, na cidade de Jericó, era um homem que já havia curado, era um homem que pregava sobre salvação, era um homem que tinha feito leprosos ser curados, surdos ouvirem, cegos enxergarem, paralíticos andarem. Talvez poderia ser simplesmente essa curiosidade. Zaqueu queria ver quem era Jesus. Então há dentro do coração de Zaqueu um propósito de saber quem era Jesus. Agora, o que eu acho mais lindo é que se dentro do coração de Zaqueu havia um propósito, e este propósito era de apenas ver quem era Jesus, dentro do coração de Jesus havia um outro propósito. E o propósito que havia dentro do coração de Jesus era de ter intimidade com Zaqueu, era de entrar dentro da casa de Zaqueu, era de ter comunhão com Zaqueu, era de se aproximar daquele homem, era de levar salvação para aquele homem, era de levar transformação para aquele homem, era de entrar dentro da sua casa e levar mudança de vida para a sua casa. Talvez você entrou aqui nessa tarde, a intenção do seu coração, talvez o propósito do seu coração era de apenas ver quem era Jesus,
Mas o propósito de Deus para a sua vida, querida, é muito maior do que você imagina. O propósito e os planos de Deus para a sua vida é de entrar na sua vida, é de entrar na sua casa e de levar salvação para a sua família. O propósito de Jesus na sua vida é muito melhor do que o teu propósito. O propósito de Jesus na sua vida é entrar lá dentro da sua casa e levar mudança de comportamento, é levar mudança de vida, é levar bênção, é levar vitória, é acalmar o vento, é acalmar a tempestade. É isso que Ele quer levar para a sua vida. Desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na sua casa. Por que Jesus disse isso? Porque quando Zaqueu ouviu falar que Jesus estava entrando em Jericó, Zaqueu usa de uma estratégia. Ele pensa: Jesus vai passar por este caminho, há uma figueira nesse caminho, eu vou subir nessa figueira, e quando Jesus estiver passando por ela, eu vou ver quem é Jesus. E assim a Bíblia diz que Zaqueu fez. Zaqueu sobe nessa figueira. Jesus está entrando em Jericó com uma grande multidão. E o interessante é que Jesus para exatamente aonde está aquela figueira. Exatamente aonde planejou este homem de subir em cima dela. Jesus para exatamente embaixo dela. Pega exatamente aquele caminho aonde está aquela figueira. Para exatamente embaixo dela. Olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Ah, não fala, mas isso é coincidência. Não é coincidência, não. Fazia parte do propósito de Deus, dos planos de Deus, do projeto de Deus para a vida daquele homem. Assim como eu tenho a certeza, queridos irmãos que aqui estão, que não é coincidência Jesus parar neste lugar. Eu sinto que Ele parou neste lugar e está dizendo para o coração de muitas pessoas que aqui estão nessa tarde: desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Desce depressa, porque hoje eu quero entrar na sua casa. Desce depressa da posição onde você está, porque hoje eu quero entrar na sua casa. Jesus poderia pousar na casa de muitas pessoas que estavam acompanhando ele. Ele tinha muitos amigos dentro daquela multidão de pessoas. Mas Jesus olha para aquele homem que a sociedade está desprezando, aquele homem que não tinha mais esperança de vida, aquele homem que não conseguia mais sonhar, aquele homem que não tinha mais projetos, aquele homem que não tinha mais propósitos. E ele diz: é dentro da sua casa que eu vou entrar nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É claro que Jesus sabia como estava a vida de Zaqueu. É claro que Jesus sabia como estava o coração de Zaqueu. É claro que Jesus sabia da necessidade que havia naquele homem. É claro que Jesus sabia de suas limitações. É claro que Jesus sabia das suas dificuldades. É claro que Jesus sabia das suas barreiras. É claro que Jesus sabia dos seus montes. É claro que Jesus sabia dos seus vales, dos seus desertos. E não foi nada de coincidência. Ele disse para Zaqueu: é você mesmo que eu escolho. É o que Jesus está dizendo nessa tarde. É você mesma que eu escolho nessa tarde. E você não vai voltar para a sua casa da mesma maneira que você entrou nesse lugar. Eu volto para a sua casa te carregando em meus braços. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ele só te trouxe a esta tarde, neste lugar, porque Ele está vendo como está lá dentro da sua casa. Ele está vendo quanto você tem dobrado o seu joelho pela madrugada, orando e buscando a presença dEle. É verdade, meu
Ele está vendo o quanto você tem buscado o seu nome. Ele está vendo o quanto você tem clamado a Ele. Ele está vendo as suas necessidades. Ele está vendo o desejo do seu coração. Ele está vendo o desejo do seu coração. Meu Pai amado, aleluia. Muito mais do que essas letras escritas dentro desses envelopes. Ele vê aquilo que está escrito no teu coração nessa tarde. E Ele está dizendo: não te preocupa, filho, não te preocupa, filha, porque Papai do céu nessa tarde vê tudo. É como olhos como chama de fogo, que vai ver, que contempla todas as tuas necessidades, tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você veio buscar nessa tarde. Não te preocupa, porque eu tenho a solução para tudo. Aleluia. Meu Pai amado. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Você achou que não tinha mais solução para a sua casa? Meu Deus, aleluia. É grande Deus, aleluia. Quem te disse que não tem mais solução para a tua família? Quem te disse que não tem mais solução para a tua vida? Meu Pai amado, Não fale que essa a situação que eu estou passando, ela está tão difícil. Colocaram tantas pedras no caminho. Os obstáculos que eu tenho que saltar são tão altos, são tão grandes. E quando eu olho para eles e olho para a minha vida, eu vejo que eu não tenho mais forças para lutar, para continuar. Eu olho para a minha família e eu vejo uma família destruída. Eu olho para a minha família e eu vejo uma família derrotada. Eu olho para o meu casamento e eu vejo um casamento rompido. Eu vejo uma aliança quebrada. meu Pai amado. Eu vejo um pacto rompido. Eu vejo pactos quebrados. Aleluia. Meu Bom, Fábio, é que o vento que está soprando na minha vida é tão forte que eu já tive a ousadia de falar para Deus que eu não vou conseguir. Eu já tive a ousadia de falar para Deus que Ele não existe, porque se Ele existisse eu não estaria passando por isso tudo. É que a situação que está lá dentro da minha casa e o que eu estou vivendo nesses dias está tão complicado que parece que não tem mais jeito eu ir para a igreja, cultuar a Deus, levantar as minhas mãos e dar glórias a Ele. Meu Pai amado. É que eu olho para dentro da minha vida, para dentro do meu coração, e o sentimento que está envolvendo o meu coração, ele só me deixa pensar, e eu só chego a uma conclusão que parece que Jesus me abandonou, que Ele não está me ouvindo. É grande, soberano e eterno Deus. E quanto mais você ora, mais os teus filhos mergulham nas drogas. E quanto mais você busca, mais o seu esposo se afasta de ti. E quanto mais você busca um sorriso verdadeiro em seus lábios, não este sorriso falso, Glória a Deus. para manter uma aparência para as pessoas que estão do teu lado. E você tem dito: eu não aguento mais viver desta jeito, eu não quero viver desta maneira, eu não quero viver uma vida falsa, uma vida mentirosa, uma vida de cristão falso. Aleluia. Eu até consigo sentir alguma coisa quando eu estou dentro da igreja, mas eu coloco o pé dentro da minha casa, parece que eu estou saindo do céu e entrando no inferno. Meu Pai amado. Ou quando eu tenho buscado a presença de Deus e parece que Deus virou as costas para mim. E parece que quando termina um deserto, Glória a Deus. Deus me faz entrar dentro de um vale.
E quando eu saio de dentro de um vale que eu penso que tudo acabou, aí Deus me coloca dentro de um deserto. E eu estou vivendo dia após dia, como se Deus não existisse na minha vida. O Espírito Santo de Deus te trouxe a este lugar nesta tarde, para dizer para o teu coração: o diabo tem colocado um ponto final na sua história, e o ponto final é exatamente dentro desta situação que você está vivendo. Mas o Espírito Santo de Deus nessa tarde, ele tira este ponto, coloca uma vírgula e começa a escrever uma nova história para a sua vida, uma nova história para a sua família, uma nova história para a sua casa. O Espírito Santo de Deus nessa tarde está dizendo: até aqui você viveu uma vida de derrota, até aqui você viveu uma vida abatida, até aqui você viveu uma vida voltada para o desespero, para as lágrimas. Meu Deus amado, aleluia. Daqui para frente, deixa Deus escrever uma história nova para a sua vida. Talvez o sentimento gerado dentro do coração de Zaqueu em tentar se aproximar de Jesus era exatamente isso: não suportar mais viver daquela maneira, olhar para as pessoas e as pessoas olharem com um olhar de desprezo. Talvez o que gerou dentro do coração de Zaqueu foi exatamente isso. Talvez o que Zaqueu desejava era viver uma nova história, era uma nova vida. Uma nova história você só vai conseguir viver se você descer, abrir o seu coração e dizer para Cristo: vem Jesus, o Senhor pode pousar na minha casa, o meu coração está aberto, a minha vida está aberta, a minha casa está aberta, o Senhor pode fazer parte da minha história. O Senhor deve fazer parte da minha história. Até aqui eu tentei viver sozinho, Senhor. É verdade. Até aqui eu tentei caminhar sozinha. Eu tentei caminhar sozinho. Mas a história que eu consegui escrever até agora é uma história de tristeza, é uma história de derrota. Mas nessa tarde eu vim aqui rasgar o meu peito, o meu coração, e dizer para o Senhor: começa o Senhor a escrever uma nova história para a minha vida. Aleluia. E diga para o Senhor nessa tarde: eu desejo viver os teus projetos, eu quero viver os teus sonhos. Eu estou cansada de viver desse jeito, eu estou cansado de viver desse jeito. Foi por isso que Deus te trouxe a este lugar nesta tarde, para dizer para o teu coração que nem tudo está perdido, nem tudo está perdido. Não há um ponto final para a tua história, não há um ponto final para a história da tua família. Deus está dizendo: deixa eu entrar na tua vida, deixa eu entrar na tua casa, e você vai ver o que eu vou fazer na tua família. Meu Pai amado, aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Só deixa eu entrar na sua casa. Se coloque de pé comigo, por gentileza. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela tua casa. Saia do seu lugar, esteja aqui diante do altar. Isso, você sabe que Deus falou contigo nessa tarde. Você sabe que há uma necessidade muito grande lá dentro da sua casa, na sua vida. Você sabe que desse jeito não consegue mais caminhar. Você sabe que é impossível.
continuar desse jeito. O desespero tomou conta da sua vida. O desespero tomou conta da sua casa. Isso, venha, saia isso, venha saia do seu lugar, venha buscar a bênção de Deus nessa tarde para a tua vida. Isso, essas pessoas aqui, ó, chega mais próximo aqui, ó. Isso, mais para frente. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. É grande Deus, aleluia. Oh, Fábio, mas eu já estou servindo a Deus há tanto tempo. Será que Deus não vai olhar para mim, vai olhar para ti sim? Não, mas eu tenho buscado e feito tantas campanhas. Será que Deus não vai olhar para mim nessa tarde? Ele está dizendo para o teu coração. Ele vai olhar para a tua vida sim. Ele vai olhar para a tua casa sim. Ele vai olhar para a tua necessidade sim. Ele está aqui nessa tarde e está dizendo: eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar, mas eu quero voltar para casa. Aleluia. Eu quero voltar para dentro da sua casa. Eu quero voltar para dentro da sua vida. Eu quero fazer parte da sua história. Eu quero fazer parte da sua vida. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, meu Pai amado. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. 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 Oh, Fábio, eu vou sair do deserto nessa tarde. Não sei se você vai sair do deserto, mas o Espírito Santo de Deus está dizendo para o teu coração nessa tarde. O Espírito Santo de Deus está dizendo para você nessa tarde que se Ele não te tirar deste deserto, Ele vai transformar o teu deserto nessa tarde. Ele vai transformar o teu deserto, assim como Ele transformou o deserto de Agar. Deus de glória, meu Pai. Assim como Ele transformou o deserto de Agar, colocando um poço de água para Ismael e Agar saciar a sua sede, Ele pode não te arrancar desse deserto, mas Ele muda, Ele transforma o teu deserto nessa tarde. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que o profeta Isaías diz: e a dizer que o deserto se transformará num campo fértil, e o campo fértil se transformará num pomar, e o pomar se transformará num jardim, quando lá do alto descer o Espírito de Deus sobre as vossas vidas. Meu Pai amado, aleluia. Quando o Espírito de Deus descer sobre as vossas vidas, É verdade. este deserto vai se transformar. Ele não se esqueceu de ti. Meu Pai amado, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. É verdade. Vamos orar a Deus, nosso Deus é nosso Pai. Senhor. Aqui está, Senhor, o Tu teu és a povo. força, meu Deus. Aqui está a tua igreja Tu és nessa a tarde, força. Senhor. Tu és tudo. Senhor, aqui estão as pessoas que ouviram a tua palavra e carregam dentro do seu coração um sentimento de angústia, carregam dentro do seu peito um sentimento de tristeza, Senhor. Meu Pai amado. Pai, aqui estão essas pessoas, Senhor, que não conseguem mais, não tem mais força para continuar lutando. Mas eu tenho certeza, Pai, que nesta tarde o Senhor derramou, Senhor, sobre a vida de cada um de nós que aqui estamos. Pai, sobre a vida de cada um de nós que colocamos a planta de nossos pés dentro deste lugar. Deus, uma porção, Senhor, Meu Deus, renovadora em aleluia. nossas vidas. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa os teus filhos que aqui estão. Dá vitória para eles, Senhor. Deus, entra lá dentro da casa deles neste momento. Deus, acalmando aquele vento, acalmando aquela tempestade, meu Deus. Traga de volta, Senhor Deus, o esposo Glória dela. a Deus, Traga de volta, aleluia. Senhor Deus, os filhos dela. Meu Deus. Pai, aonde quer que eles estejam neste momento, Senhor. Meu Deus. Toca neles, toca neles, Senhor. Toca neles, Senhor, com o teu poder. Toca neles, Senhor, com o teu poder. Toca neles, meu Pai, com o teu poder. Onde quer que eles estejam nesse momento, Senhor, que o teu poder possa ir de encontro à vida deles, mudando a vida deles, transformando a vida deles. Senhor, eu creio que não é um ponto final na história dos teus filhos, é apenas uma vírgula. E quem vai dar continuidade
autoridade a partir de agora é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Derrama sobre o teu povo, Senhor, as tuas bênçãos. Meu Deus, Dá vitória para eles. Abençoe a vida deles. Guarda a família deles, o trabalho deles, a saúde deles, o corpo físico deles, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Amém. E amém. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Queridos, eu quero finalizar nessa tarde. Meu Pai amado. Mas o Espírito Santo de Deus me faz lembrar nessa tarde Amém. que Jesus quer voltar para a sua casa. Que Jesus quer que você volte para a sua casa nessa tarde, levando a presença dele. É verdade. Oh, glória. Onde está a primeira pessoa que colocou seus pés dentro desta igreja nessa tarde, dizendo: não, o Senhor não existe. Se o Senhor existir, o Senhor fala comigo. Jesus está falando contigo, está te dando uma oportunidade. Ele está dizendo: desce, porque hoje lhe convém pousar na sua casa. Eu quero entrar dentro da sua casa. Onde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida para Cristo? Temos alguém nessa tarde? Levante a sua mão, nós queremos orar pela sua vida. Temos alguém aqui em nosso meio que deseja entregar a sua vida e viver o melhor de Cristo para a sua vida, o melhor de Cristo para a sua família? Temos uma pessoa aqui que está entregando a sua vida para Cristo, meu querido. Bendito seja o nome do Senhor. Levante a sua mão e dê um glória a Deus nessa tarde. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Querido, a melhor escolha que você está fazendo nessa tarde é entregar a sua vida para Cristo, entregar a sua história para Cristo. Eu tenho certeza que a partir desta tarde, uma nova história Jesus está escrevendo na sua vida, uma nova história Ele está escrevendo lá dentro da sua casa, para a sua família. Viva a partir de hoje um novo propósito para ti. Os sonhos de Deus, os projetos de Deus descem sobre a tua vida nessa tarde. Viva o melhor de Cristo para a sua vida, em nome de Jesus. Ora, irmão Saldeli, vamos orar por essa alma que aqui está se entregando, se rendendo aos pés de Jesus, nosso Deus e nosso Pai. Nós te louvamos uma vez mais nessa tarde, Senhor. Aqui diante do altar, Senhor, há um homem, Senhor, que sentiu em seu coração o desejo, Deus, assim como Zaqueu, de levar o Senhor para dentro da sua casa. Pai, em nome de Jesus, ele se rende aos teus pés. Pai, eu te peço que nessa tarde, Senhor, todas as correntes que estavam aprisionando os seus sentimentos ao passado sejam quebradas. Toda corrente, Senhor, que estão aprisionando os sentimentos, a sua alegria, a sua felicidade, são quebradas em nome de Jesus. E eu determino a bênção para a vida dele. Escreve, Senhor Deus, nesta tarde o nome dele no livro da vida, para que nunca mais seja apagada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus amado.